E compartilhar para compartilhar com vocês, as reflexões em torno desse tema, eu tenho aqui uma narrativa que eu vou, ler para vocês, e depois um texto do benfeitor espiritual Emmanuel, que vai também nos ajudar na reflexão em torno desse tema. Então, convido a vocês me acompanharem aqui nas nossas leituras e nas nossas reflexões. Gamal, Abdul Gamal, era um homem muito rico. Era comerciante e desfrutava dos privilégios concedidos por Herodes Antipas. Embora odiado pelos judeus por questões de pátria e religião, tinha acesso à alta sociedade, aos ricos, aos abastados. Morava nos arredores de Jerusalém, em confortável residência nas terras férteis e verdes de Acra. Retraído por temperamento, Gamal, apesar das transações comerciais a que se dedicava, entregava-se com frequência a profundas meditações em torno dos problemas inquietantes da vida. Chamou-lhe a atenção a crucificação de um carpinteiro galileu. Segundo diziam, o revolucionário homem incomodava a segurança de César na Palestina. Mas o que ele não conseguia esquecer, conforme também disseram os que presenciaram o terrível espetáculo, é que o perseguido, no auge dos sofrimentos, perdoara espontaneamente os seus algozes. Aquele gesto heróico e sublime chamou-lhe a atenção, pois ele se via na impossibilidade de fazer o mesmo em relação àqueles que o desprezavam, devido à sua ascendência ismaelita. Certamente, ele pensava consigo, aquele profeta estranho, assassinado em circunstâncias tão graves, era um enviado dos céus. Seus ensinos, fundamentados num amor jamais conhecido antes, abalavam fortemente os alicerces da decadente prática moisaísta. A figura e a vida do crucificado despertaram-lhe interesse. Sentiu-se incompreensivelmente ligado ao singular rabi assassinado. De imaginação ardente e coração puro, vivendo com honestidade, voltou-se então à pesquisa daquela vida, e à medida que se inteirava das suas realizações grandiosas, surpreendia-se amando o desconhecido. Em vários momentos, teve vontade de participar do convívio daqueles que eram seus seguidores, mas, angustiado, reconhecia a impossibilidade. Então, certa noite, sentindo a alma mergulhada em profunda melancolia,
ele recolheu-se à meditação. Ele tinha sede de paz, desejava revestir-se de serenidade, sofria por não haver renunciado a tudo para correr desesperado e entregar sua vida àquele carpinteiro. Enquanto meditava emocionado, Gamal Abdu Gamal viu formar-se, como em sonho encantador, numa tênue claridade, o esboço delgado de um homem de beleza invulgar. O rosto, tocado de expressiva bondade, apresentava sinais de evidente tristeza. Uma tristeza suavizada pela tranquilidade dos olhos mansos. Antes que pudesse articular qualquer expressão, ouviu doce murmúrio de voz que lhe indagava: para que me queres, Gamal? E ele perguntou: quem és, Senhor? Jesus, respondeu o visitante em luz, o amigo a quem amas de longe. Gamal Abdu Gamal sentiu vontade de levantar-se e homenagear o visitante, mas um forte torpor tomou-lhe todo o corpo e, emocionado, ele falou: Senhor, eu creio que és aquele de quem falam as tradições de todos os povos. Anseio por ti. Dize-me o que é mais importante fazer na terra, a fim de que eu possa encontrar a felicidade mais tarde no paraíso. E o doce interlocutor respondeu: amar. Amar de tal forma que se não distinga entre o adversário e o amigo, perdoando tanto que se não faça diferença entre o ofensor e o benfeitor. Mas, Senhor, será isto possível? Indagou esmagado o candidato à fé. Sim, Gamal, não é demasiado. Foi o que eu fiz, a fim de legar a todos, em forma de lição viva, os ensinos que proferi. Faze isso e viverás. Mas ele queria prosseguir, justificar, perguntar, mas a formação luminosa se diluiu suavemente e ele se viu a sós, como se despertasse de um abençoado sonho. Gamal se colocou de pé, reflexionou e no dia seguinte, Jerusalém, surpresa, soube que o estrangeiro distinto renunciara às regalias da fortuna e retornara à pátria após distribuir tudo quanto possuía com os infelizes, numa possível crise de loucura. Anos mais tarde, entre as tendas ismaelitas, nos altiplanos das montanhas, era comum ouvir-se dos contadores de histórias singular narrativa. Houve entre nós um cão infiel que abandonou as origens do povo orgulhoso, filho de Ismael, para ligar-se
a miserável judeu crucificado e para cá voltou a fim de profanar as nossas tradições com as suas lições. Todavia, a sabedoria do sheik, após ouvir-lhe as loucuras, mandou atá-lo a 2 fogosos corcéis que o despedaçaram entre as pedras escalvadas dos largos horizontes. Tão grande fora a sua idiotia que antes do suplício, indagado qual seria a sua última vontade, e ele respondeu: amar-vos e perdoar-vos por amor do meu Senhor. Esta narrativa, meus irmãos e minhas irmãs, que eu trago para nós na abertura das nossas reflexões, é base para o que nós temos hoje no nosso estudo nesta noite. Nós podemos encontrá-la no livro Quando Voltar a Primavera, psicografia do Divaldo Pereira Franco e de autoria do espírito Amélia Rodrigues. Vamos lembrar das palavras de Jesus a Gamal, quando este lhe perguntou: dize-me, o que é mais importante fazer na terra, a fim de que eu possa encontrar a felicidade mais tarde no paraíso? E o mestre lhe respondeu: amar. Amar de tal forma que se não distinga entre o adversário e o amigo, perdoando tanto que se não faça diferença entre o ofensor e o benfeitor. E é justamente sobre esse amar, sobre esse amor, que nós vamos refletir então, meus irmãos, um pouquinho mais. Este amor que é uma sublime virtude, que é um dos sentimentos maiores que nós temos, que se constitui uma divina lei. O benfeitor espiritual Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos deixou várias mensagens em que ele aborda esta temática. E eu vou compartilhar também agora com vocês uma destas mensagens, uma em que ele intitula Na Execução da Divina Lei, que vai também nos ajudar nas nossas reflexões. E Emmanuel, então, vai começar a sua mensagem dizendo-nos: amemos a Deus sobre todas as coisas, procurando-lhe o reino do amor, em cuja edificação devemos contribuir. E quando ele nos fala em amar a Deus sobre todas as coisas, me lembrei da passagem do Evangelho, quando perguntaram ao mestre: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E o Senhor respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o que nos leva a concluir, meus irmãos, minhas irmãs, que para nós amarmos a Deus, nós precisamos amar o nosso próximo. Nós poderíamos dizer
que nós amamos verdadeiramente a Deus quando nós amamos o nosso próximo. E ele então vai dizer para amarmos, procurando-lhe o reino do amor. Este reino do amor que Jesus anunciou na sua passagem aqui pela terra, quando falou do reino dos céus, do reino de Deus, mas que também as tradições mais antigas do pensamento também anunciaram ao buscar, ao esperar um mundo melhor, um mundo de amor, um mundo de justiça, um mundo de paz. E nós agora que almejamos subir um degrau na escala evolutiva, um mundo de regeneração. Mas nós precisamos atentar para a frase de Emmanuel, que nos convida a amar a Deus, ao próximo, procurando-lhe o reino do amor, em cuja edificação devemos contribuir. Significando, então, que este reino do amor, este reino de paz, esse mundo melhor, esse mundo de justiça, ele passa pelas nossas mãos. Nós é que vamos construir esse mundo de amor. Por isso, para a sua edificação, como nos fala Emmanuel, nós devemos contribuir. Eu, quando vou para o meu trabalho, na parte da manhã, por volta ali das 6 e poucas, 6h15, 6h20, passando ali por Santa Terezinha, o bairro Santa Terezinha, naquela ponte vermelha, ali, de vez em quando, nós encontramos um senhor que traz uma faixa bem grande. Ele segura uma faixa bem grande, onde está escrito: Jesus te ama. E ele endereça aquela frase, aquela faixa, a todos os motoristas, a todos os pedestres, transeuntes que passam por ali. Como ali é um cruzamento, há um sinal também, nós precisamos reduzir para fazer a conversão, e aí, fazendo a conversão, ele está sempre ali nesse horário de manhã, ele nos vê passando e aponta o dedo para nós, dizendo: Jesus te ama. E em outros momentos, a frase da faixa é: Jesus está voltando. Vejam vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que maravilha! Ele, de manhã, endereça esta mensagem positiva a todos aqueles que passam por ali. E isso nos faz bem. De outra feita, passando por ali, havia um senhor o abraçando, provavelmente agradecendo por aquela mensagem no início do dia, aquela mensagem endereçada a todos que passam por ali. Mas, ao mesmo tempo que estas mensagens escritas na faixa nos emocionam, elas também nos convidam à reflexão, né? Então, às vezes, pensando nos dizeres daquela faixa, Jesus te ama, né? Nós não temos dúvida de que Jesus nos ama a todos. O que nos resta é perguntarmos a nós mesmos: nós, por nossa vez,
Amamos a Jesus através do nosso próximo. E também a frase quando diz Jesus está voltando, ela me leva à reflexão. Mas será que se Jesus retornasse hoje, nós também o crucificaríamos como há 2000 anos atrás? E aí penso comigo que não há necessidade dele voltar, porque ele deixou para nós todo o roteiro, toda a diretriz, toda a orientação para que nós possamos alcançar esse reino do amor, esse reino de justiça, esse reino de paz. E a orientação segura e infalível, nós não temos dúvida, se encontra no Evangelho. Está lá todo o roteiro, está lá o mapa, a orientação para que nós possamos edificar este reino do amor. E a orientação se resume, se sintetiza nestas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. No início deste ano também, fazendo um passeio com alguns amigos na cidade de Ouro Preto, nós fomos passar lá um final de semana. Eu fui com um casal de amigos e eles são católicos. Eles sabem que eu sou espírita. Eles me convidaram para ir com eles assistir uma missa na igreja de São Francisco de Assis, uma igreja projetada por Aleijadinho. E eu fui como um visitante participar com eles dessa missa. E como acredito que vocês saibam, né, quem já foi a uma missa, há todo aquele ritual, mas há um momento em que o padre faz uma pregação, em que o padre interpreta o evangelho. E eu, nesse momento, fiquei muito atento às suas palavras e gostei muito do que ele disse. Mas um momento me chamou a atenção quando ele disse: vocês têm ouvido dizer que nós devemos nos armarmos. E aí ele diz: mas o Evangelho não nos convida a nos armarmos. O Evangelho nos convida a amar-nos uns aos outros. E após essa missa, na outra semana, quando retornei para casa, um noticiário do jornal Hoje nos informava que a União Europeia decidiu investir 5% do PIB em armamentos para armar a Europa, para que ela pudesse fazer frente às grandes potências bélicas do planeta. Então, isso nos leva a pensar, a refletir nas escolhas que nós estamos fazendo. Nós estamos escolhendo nos armarmos ou nós estamos escolhendo amarmos-nos uns aos outros, como nos convida o Evangelho de Jesus? Mas Emmanuel vai dizer: auxiliemos ao próximo, tanto quanto desejamos ser auxiliados. Quem é o meu próximo, meus irmãos? Meu próximo
são todos vocês que estão aí do outro lado, caridosamente nos ouvindo. O meu próximo, se eu considerar os meus familiares, as pessoas com as quais eu convivo no seio da minha família, o meu próximo são os meus colegas de trabalho, aqueles com os quais eu convivo no trabalho do dia a dia. O meu próximo são os cidadãos da cidade onde eu vivo, os cidadãos com os quais eu cruzo no dia a dia, quando caminho pela cidade. O meu próximo são todos aqueles que vivem no meu país, que vivem no planeta Terra. E assim, meus irmãos, como nós desejamos o bem para nós mesmos, como nos fala o Evangelho, nós também devemos desejar o bem para o nosso próximo. Com certeza, meus irmãos, eu diria a vocês que eu quero que as pessoas compreendam as minhas fraquezas, as minhas dificuldades. Eu quero ser respeitado, eu quero ser amado, eu quero ser tolerado. Então, o Evangelho me diz: faça o mesmo em relação ao seu próximo. Assim como você deseja ser respeitado, respeite o outro também. Assim como você deseja que o outro te compreenda as fraquezas, as dificuldades, compreenda as fraquezas e as dificuldades do outro também. Assim como você deseja ser tolerado, tolere o outro também. Assim como você deseja ser amado, ame o próximo também. Porque todos acreditamos, queremos o melhor para nós. E aí, meus irmãos, isso também se estende não somente àqueles aos quais nós somos afins, àqueles com os quais nós nos simpatizamos, mas o grande desafio é que nós também estendamos esse amor àqueles com os quais nós não simpatizamos, com aqueles que nos importunam, com aqueles que não nos compreendem. É o grande desafio. Assim como Jesus disse a Gamal, amar de tal forma que se não distinga entre o adversário e o amigo, entre o ofensor e o benfeitor. Está aí um desafio para nós. Mas Emmanuel vai dizer: cumpramos de boa vontade os deveres de cada dia, né? Ora, todos nós temos direitos e lutamos por eles. Mas, claro, nós não podemos nos esquecer que nós também temos deveres. Para cada direito há um dever. E nós precisamos cumprir com os nossos deveres. Amar o próximo também é cumprir com o seu dever. O dever de trabalhar, o dever de ser honesto, o dever de ser justo, o dever de respeitar o meu próximo, o dever de cumprir as leis. Ora, meus irmãos, no mundo nós temos muitas leis e as leis, elas são criadas por nós
para regular a nossa vida em sociedade. Quando nós olhamos para trás e vemos as leis que nós já tivemos, leis terríveis, e depois, com o avançar, com o nosso progresso, abandonamos essas leis e criamos novas leis, significando isso que, à medida que avançamos, nós vamos aperfeiçoando, nós vamos melhorando. Mas essas leis, elas refletem a nossa sociedade, elas refletem a nossa condição espiritual. Mas precisamos respeitá-las, precisamos cumpri-las. Com certeza, haverá algum dia na nossa trajetória evolutiva que talvez não precisemos mais das leis humanas. E esse dia chegará quando nós passarmos a viver as leis divinas na sua integralidade. Quando nós passarmos a viver essa divina lei que Jesus deixou para nós, o amar o próximo como a nós mesmos. Emmanuel vai nos dizer: honremos os familiares, amparando-os quanto nos seja possível. E aí nós nos lembramos de honrar o nosso pai, a nossa mãe, de cuidarmos da nossa família, de sermos solidários, fraternos com aqueles que convivem conosco no seio da nossa família. E aí pensamos na tarefa importante, vital, que é a tarefa dos pais em educar os seus filhos, em conduzir esses filhos na senda do bem, em orientá-los no cumprimento dos deveres, em educá-los no respeito ao próximo. Isso tudo, meus irmãos, é honrar a nossa família, é cuidar da nossa família, é zelar por ela. Porque neste núcleo, o qual nós estamos inseridos mais diretamente, estão ali aqueles espíritos com os quais nós temos compromisso nessa caminhada evolutiva. O compromisso de caminharmos juntos, de progredirmos juntos, de avançarmos juntos na senda do bem, porque é para isso que nós retornamos aqui no palco da vida terrena. Então, precisamos nos amar, precisamos cuidar de nós, de todos nós. Emmanuel nos fala: procuremos não prejudicar a ninguém. Olha só, sermos honestos, né? Quando nós pensamos nesta fala dele, lembramos novamente da honestidade, do cumprimento da justiça. Lembramos de que a gente não deve tirar vantagem. Muitas vezes, né, a gente quer praticar aquele jeitinho. Nós, os brasileiros, né, temos aquela expressão, o jeitinho brasileiro. Só que muitas vezes, quando nós fazemos isso, a gente prejudica alguém, né? Então,
tirar vantagem das coisas, o jeitinho brasileiro, isso tudo, de alguma forma, vai prejudicar alguém. Enquanto eu estou tirando vantagem de algo, alguém, às vezes, está sendo lesado. Então, Emmanuel fala: procuremos não prejudicar a ninguém, para que nós não nos comprometamos mais ainda perante as leis divinas. Trabalhemos com alegria, servindo a todos em favor de nós mesmos. Olha que beleza, a importância do trabalho com alegria, do trabalho com amor. De tal forma, meus irmãos e minhas irmãs, que aqueles que se beneficiam dos frutos do nosso trabalho, eles possam realmente serem beneficiados. Certa feita, eu assisti a uma palestra daquele filósofo, o Cortella, quando ele esteve em Juiz de Fora, e na sua palestra, entre tantos assuntos, ele também falou do trabalho, e ele falou algo que me chamou a atenção. Ele disse que devemos fazer o melhor ao nosso alcance dentro das condições que nós temos para fazer o melhor. Às vezes, nós reclamamos: mas eu não tenho aquele ambiente ideal, aquela condição ideal. Mas isso não nos impede de fazer o nosso melhor, de doar o nosso melhor e continuarmos lutando e continuarmos trabalhando até que um dia esse ideal aconteça. Então, fazer o melhor ao nosso alcance dentro das condições que nós temos para fazer o melhor e não deixarmos de fazê-lo. Eu li recentemente também um livro de um francês, Fabien Tolmé. Não é um livro espírita, e neste livro ele vai abordar esse tema: trabalhar e viver. E nesse livro, o personagem, ele viaja pelo mundo, viaja por alguns países, investigando alguns fenômenos que aconteceram no campo do trabalho. E me chamou a atenção dois episódios. Um que aconteceu nos Estados Unidos após a pandemia. Então, após a pandemia, houve uma onda de demissões nos Estados Unidos. Várias pessoas estavam pedindo demissão do seu trabalho. E isso chamou a atenção, mas por que elas estão pedindo a demissão? Então, o Fabien Tolmé foi investigar. E o que as pessoas estavam fazendo? Elas não estavam deixando de trabalhar. Elas estavam agora procurando um trabalho que as satisfazia, em que elas se sentiam bem, um trabalho em que elas não iam mais adoecer pelo excesso, pela pressão do trabalho, mas um trabalho que trouxesse bem-estar para elas. Olha que coisa bacana. A outra situação, o outro episódio que me chamou a atenção, aconteceu na Coreia. E, aliás, acontece, é um fato da realidade coreana. Muitos trabalhadores morrendo por excesso de trabalho. Há uma pressão social tão grande pelos resultados que as pessoas lá extrapolam os seus limites. E aí acontece muitas mortes
inclusive mortes de muitos jovens que, pelo excesso de trabalho, chegam a essa condição. Aí nós perguntamos: isso é trabalhar com amor? Não é trabalhar com amor, né? E é importante que a gente tenha em mente: o trabalho com amor não exclui a luta por melhores condições de trabalho, pelas quais nós devemos continuar sempre lutando. Emmanuel vai dizer ainda para nós: desculpemos as falhas alheias, compreendendo quanto temos errado por nossa vez. O perdão das ofensas, né? Que para mim é um grande desafio, né? Perdoar, desculpar. Isso não significa que nós vamos ser coniventes com o erro. Não é isso. Nós podemos, quando nos sentimos injustiçados, lutar pela justiça, mas nós podemos fazer isso sem ódio, sem desejo de vingança, sem querer prejudicar o outro. Por isso, o perdão se constitui um grande desafio para nós. Os espíritos orientando-nos, esclarecendo-nos através da literatura espírita, nos falam que quando nós perdoamos aquele que perdoa, ele se liberta da ofensa e do ofensor e consegue seguir adiante em paz. Então, neste amar o próximo como a nós mesmos, está aí também o perdão das ofensas. Não cobicemos dos outros senão as virtudes e as qualidades respeitáveis que nos compete imitar na experiência comum. Olha que bacana, né? Às vezes a gente quer ter as coisas do outro, né? Ah, eu gostaria de ter aquele carro que o fulano tem. Como a casa do Beltrano é linda, maravilhosa, eu queria ter uma casa como aquela, né? Às vezes a gente cobiça coisas materiais. E, na verdade, o que a gente deveria cobiçar são os valores, as virtudes, né? Então eu diria assim: nossa, como fulano é trabalhador, eu também quero ser trabalhador como ele. Nossa, como a dona Ciclana é honesta, eu também quero ser honesto como ela. Nossa, que simpatia a daquela pessoa, eu também quero ser simpático como ela. Então, devemos mirar esses valores, essas virtudes e procurar imitá-las. Busquemos não realizar despesas além das nossas possibilidades, ainda mesmo que essa medida nos custe sacrifícios ingentes. Olha que interessante o que Emmanuel está dizendo, né? Buscar não realizar despesas, né? E a gente tem visto aí quantos brasileiros estão endividados, né? Muitas vezes a gente, às vezes, quer também colocar a mão onde não alcança. E aí nos comprometemos financeiramente, economicamente, e a gente sabe que isso gera transtornos na nossa vida também. Gera discussões em família, gera brigas, gera desentendimentos, quando nós não temos a nossa vida financeira equilibrada, não é? Equilibrada. Então é preciso ter prudência, é preciso ter previdência, é preciso
usar de bom senso, de senso crítico. Hoje também, com a internet, a gente sabe quantos têm se viciado nos jogos online, em que as pessoas investem dinheiro e depois estão endividadas. Não tem muito tempo, um aluno me perguntou em sala de aula. Ele puxou conversa comigo e, inicialmente, ele me perguntou sobre as drogas, o que eu achava das drogas, né? E eu falei com ele o que todos nós já sabemos: a droga não traz benefício nenhum para ninguém, a droga é sofrimento, nós devemos nos livrar dela, não devemos consumir, etc. Mas, na verdade, ele não queria falar sobre as drogas. Logo depois, ele começou: e os jogos, professor? O que você pensa dos jogos? Aí eu falei: a mesma coisa, porque os jogos viciam também. E aí eu provoquei: mas você está jogando? Aí ele falou: ah, professor, eu faço de vez em quando uns joguinhos, e ele é menor. Eu falei: mas como vocês têm acesso a isso? Vocês são menores. Mas eles encontram um jeito, um caminho. E aí ele me falava: ah, professor, eu coloquei R$1, ganhei R$100. Mas só que depois aquilo estimula ele a investir mais. Só que depois ele não ganha mais, ele passa a perder. E aí, quando você entra naquele ciclo vicioso, quando vê, está comprometido. No final, ele me dizia: ah, professor, eu não vou jogar mais não, eu já parei de jogar. E isso é preocupante. Os pais devem atentar para isso, porque às vezes os seus filhos estão, através da internet, tendo acesso a esses canais. Mas Emmanuel vai dizer também: conservemos a saúde através de hábitos dignos, espalhando em torno de nós a alegria e a fé, o otimismo e a confiança. Olha, meus irmãos, cuidar da saúde, né? A saúde do corpo e a saúde do espírito, né? Então, a gente sabe que a gente tem que cuidar da nossa alimentação, procurar uma alimentação saudável. A gente sabe que a gente precisa praticar atividade física. Nós sabemos que nós precisamos ir aos médicos com frequência para fazer o nosso check-up, não é mesmo? Isso é amor a nós mesmos, né? Nós precisamos nos amar cuidando de nós. Esse é cuidar do corpo. Mas Emmanuel, nessa mensagem, nos ensina a cuidar do espírito, né? Quando nós, então, passamos a viver essa proposta de amor que Jesus trouxe para nós. Não nos cansemos, meus irmãos e minhas irmãs, de aprender, entendendo que o progresso da alma é infinito no espaço e no tempo. E estas palavras de Emmanuel me fazem lembrar daquela mensagem belíssima que ele tem lá no livro Pensamento e Vida, a mensagem Instrução, em que ele nos fala das duas asas que vão nos ajudar a alçar voo rumo ao progresso espiritual, que é a asa da sabedoria e a asa do amor, né? Só uma desenvolvida não vai fazer com que a gente avance. A gente precisa desenvolver as duas, né? A sabedoria, o conhecimento, estudar, né? Desenvolver o intelecto, desenvolver o senso crítico e também
praticar o bem, praticar o amor, viver o amor como Jesus nos ensinou. Vivamos então, meus irmãos, cada dia as bênçãos do serviço e do estudo, da prática do bem e do concurso fraterno, com paciência e compreensão, à frente de todas as situações, de todas as pessoas e de todas as coisas, na certeza de que poderemos ser convidados à prestação de contas da própria vida a qualquer momento. E assim estaremos habilitados a viver diante do Senhor e diante das criaturas, cumprindo fielmente a divina lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Viram vocês quanta coisa é amar? Que a gente possa, então, meus irmãos e minhas irmãs, nos inspirarmos nessas palavras de Emmanuel, no texto de Amélia Rodrigues, e na nossa vida diária, no nosso cotidiano, colocarmos em prática esse amor que Jesus nos ensinou. Obrigado pela atenção de vocês e Jesus nos abençoe. Ô, Rinaldo, nós te agradecemos muito, mas nós estamos muito apreensivos, porque é muita coisa que a gente tem que fazer. Eu acho que você vai ter que repetir tudo, porque é tanta coisa que a gente tem que fazer, é o dever, é o trabalho, é o perdão, é o amor. Será que a gente dá conta? O que você acha? É desafiador, mas a gente tem que tentar, né? Nós vamos fazendo um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. É o exercício diário, né? A gente tropeça, a gente cai, mas a gente levanta, não pode desistir, não é não? É verdade. A gente vai nesse desafio e ainda tem as tentações, né? O vício, o jogo e um monte de coisas, os prazeres da vida, a vontade de comprar, e aí vai um monte de coisa, e a gente vai adquirindo débitos, despesas e um monte de coisa, né? A vida deveria ser fácil, mas por causa da nossa inferioridade moral ainda é difícil. O Duda quer falar alguma coisa. Pode? Sou eu, na verdade. É a Claudinha. Primeiro, agradecer ao Rinaldo, que eu sou muito apaixonada com esse amigo, coisa linda. E de Obrigado. tudo, né, que ele estudou, eu sei que ele é muito estudioso, e que foi dito aí, ficou só na minha cabeça a prestação de contas. Eu fiquei aqui, prestei atenção em tudo. Eu amo esse livro, né? Amélia Rodrigues, nessa linguagem muito poética, na descrição de uma cena. Mas, assim, a Celinda falando que a gente às vezes vai se endividando de uma situação que a gente erra aqui, tropeça ali, que ela sempre coloca como casca de banana na nossa caminhada e na nossa jornada. Mas é mesmo, né? A gente não sabe se dessa noite a gente vai deixar esse corpo e vai chegar do outro lado. Então, que a gente tenha essa reflexão para a gente entender qual o caminho, o que que eu estou fazendo, o que que eu vou encontrar lá, quem vai me encontrar, quem vai me receber. Será que eu vou ficar muito tempo ainda hospitalizada, Eu te fora ainda diria, da minha amiga sintonia? Cláudia, que nós vamos encontrar a nós mesmos, né? O grande encontro é conosco mesmo e com a nossa consciência. Então, Onde está a como lei você divina, falou, né? a gente precisa, é a luta diária, né? Temos muitos desafios, somos ainda imperfeitos, vivemos num planeta de provas e expiações, nós estamos nessa categoria de espíritos em provas e expiações, almejando uma regeneração. Mas essa regeneração chegará quando nós vivermos
essa proposta. É. Tem uma frase das Não pessoas existe passe de evangélicas. mágica. Não existe. A gente até gostaria de um pozinho do pirlim-pim-pim e vão lá, né? É, eu estive um filho de dos meus primos desencarnou muito jovem. O pai é espírita, a mãe é católica e o menino era da igreja metodista, muito praticante, muito, diria, muito atuante. E naquele momento foi muito bonito, que foram muito jovens e ali eles cantaram, ali eles falaram, e eu achei muito bonito quando eles falaram, né, o nome do rapaz e falaram que ele tinha, ele combateu o bom combate. Essa frase também fica muito assim, ressoa muito, né, combater o bom combate, que a gente precisa combater dentro de nós, né, as vicissitudes e tudo, e que na hora da nossa despedida, que as pessoas tenham assim boas coisas para falar e a gente busque mesmo autoconhecimento desde já, para não ter essa surpresa, que ela seja mais agradável do que desagradável do outro lado. Obrigada a todos, gente. Uma boa noite. E eu fico pensando que tem um lado muito bom nisso tudo, né? Se não fossem essas dificuldades, desafios, essas tentações, a gente não teria se encontrado, porque era tudo muito fácil. Aí ia estar todo mundo folgado na sua casa, no seu cantinho. Aí a gente foi se procurando, se encontrando, se completando. É isso que é bonito na vida. Se não tiver desafio, a gente fica acomodado. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. A Claudinha falou aí uma coisa muito certa. É tanta coisa que a gente tem que guardar, que a gente tem que fazer, que precisa fazer, que é importante, que o Rinaldo tem que voltar para repetir para nós. Combinado, Rinaldo? Não demora, porque senão a gente vai esquecer, vai cair na tentação, vai deixar de cumprir o dever, vai deixar de trabalhar, vai ficar na preguiça, na ociosidade, ou então fazendo trabalho equivocado, e um monte de coisas. Vai deixar de perdoar, meu Deus do céu. Qualquer ofensa vai ficar enorme, porque o Rinaldo não veio lembrar a gente. Ei, Rinaldo, nós te demos um desafio agora, hein? É isso aí, Célia, mas está ótimo. Vamos lá, minha amiga. Nós estamos na luta. Oh, nós te agradecemos muito, viu, Rinaldo? Que Eu que Jesus te agradeço, gente. ilumine, te ampare, te inspire sempre, que você não demore para Obrigado. trazer a lista para nós, porque é uma lista, e queria te convidar para ficar aí conosco um pouquinho durante a irradiação. O Edson, agora é a hora da gente fazer aquilo que o Rinaldo falou lá no princípio. Amarmos, doarmos o melhor de nós a tantos que estão necessitados. É um pouco de fluido, é um pensamento, é uma vibração, é uma prece, o que a gente puder dar. Podemos? Então vamos pedir o Edson. Edson, vamos ver se ele está aí. Tá. Você Oi, nos ajuda, oi, Edson, com a prece? vamos lá, uai. Então vamos. Hein? Então, vamos lá, gente. Vamos levar o nosso pensamento com bastante firmeza. Sagrada Mãe de Cristo, Mãe Sagrada dos réus, dos cativos e dos moribundos, sois